Eu quero falar sobre exercer uma fé que vai nos levar a ter uma vida relevante. Porque nós costumamos, muitas vezes, pensar em fé só para os outros. Eu tenho fé que eu vou curar os outros, eu tenho fé que eu vou fazer alguma coisa acontecer. Mas hoje eu quero falar sobre esse ponto da fé, onde você se torna essa pessoa, esta ação de Deus nesse mundo, onde você se vê como alguém que está vivendo pela fé. Porque, irmãos, eu te digo uma coisa, o ponto inicial de uma vida relevante é você estar totalmente alicerçado na fé em Deus. Você está comprometido ou você está de uma forma bem firmada, estabelecido na fé em Deus. Porque pensa bem aqui comigo. Eu estava pensando, se essa pandemia tivesse chegado quando eu ainda não era cristão, como estaria o meu estado emocional e até espiritual? Uma pessoa que não está alicerçada na fé, ela se desespera, ela perde o chão, ela perde a perspectiva, ela não tem a quem recorrer. Se é difícil para aquele que tem fé, imagina para aquele que está vivendo aleatoriamente, desprovido dessa virtude. A Bíblia fala de 2 alicerces, de um homem que construiu uma casa sobre a areia e outro que construiu uma casa sobre a rocha. A chuva, a torrente, a ventania, a tempestade veio contra todas as 2 casas. A diferença é que uma caiu e a outra não. Irmãos, a pressão do dia a dia, as tentações, as lutas desse mundo, vêm para todos os seres humanos. A diferença é que alguns estão cheios de fé, a diferença é que alguns estão andando com Deus e outros não. E isso faz toda a diferença na hora de você enfrentar uma dificuldade. Por isso, pais de família, homens, doutrinem seus filhos na fé em Deus. Leia a Bíblia para eles, ensinem para eles a palavra de Deus. Isso é muito importante. Sabe o que a Bíblia diz? Uma pessoa que está alicerçada na fé, ela se vê em cima, por cima das circunstâncias. Ela não se deixa levar, ela não é desviada pelas torrentes da vida. Ela caminha por cima. A Bíblia diz que nós que somos cristãos, seguidores de Jesus, a Bíblia diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso fala de uma posição que é intocável, que não é alcançável pelo mal. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você que já nasceu de novo, a Bíblia diz que nós morremos com Cristo, a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Cristo e que nós subimos com Ele e estamos assentados nos lugares celestiais. Talvez você não tenha descoberto, por falta de intimidade com Deus e de relacionamento com Ele, a sua verdadeira identidade. Talvez você está caminhando nessa vida como alguém que não tem uma identidade, mas você tem uma identidade de filho de Deus, e não importa as circunstâncias, você pode se levantar e dizer: eu tenho um Deus que pode todas as coisas. É diferente. Não importa as circunstâncias, nós precisamos nos mover por fé. Não é só acreditar em alguma coisa, é se mover por fé. Até o que você faz, até as caminhadas, as decisões que você faz na vida, tem que ser feito em fé. Quando você vive assim, meu irmão, você pode contar vitória, você tem testemunhos para contar. O Senhor dos Exércitos está conosco, e isso é o que interessa, isso é o que faz a diferença. Agora, quando nós falamos de fé, não estou falando de uma fé simples, intelectual, de apenas acreditar que Deus existe, de apenas acreditar que Jesus é o Senhor. Eu estou falando de você se identificar com Ele, ao ponto de você ir para a cruz com Ele. Quando se fala da cruz de Cristo, você entende: eu morri com Cristo, o sacrifício dele me transformou. A Bíblia diz que Jesus se entregou por nós. O que isso significa? Que Ele se entregou por nós. O que significa que a morte dele foi uma morte vicária, uma morte de substituição. Fala que
naquela hora da morte, na cruz, Jesus estava pagando pelos pecados da humanidade, estava havendo uma troca no mundo espiritual. Deus estava tirando toda a nossa culpa e acreditando em Jesus. Deixa eu falar como que foi. Jesus estava sendo acusado, condenado, não só acusado, mas condenado pela minha culpa. Logo eu me tornei justo, logo eu me tornei livre, porque a minha culpa foi para Ele e a santidade dEle veio para mim. Foi isso que Deus fez. Ele não só levou nossos pecados, mas Ele fez uma troca. Ele botou Jesus no nosso lugar, como se nós estivéssemos numa prisão e Ele tirasse a gente de lá e Ele ficasse no nosso lugar. Pior do que isso, Ele derramou todo o seu sangue. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, sabe o que isso quer dizer? Que Jesus, que não tinha pecado, se tornou um pecador, para que eu, que era pecador, me tornasse justo no lugar dele. E Deus pegou a natureza de Jesus e botou em nós. E a nossa natureza botou em Jesus. Foi o contrário. Primeiro Ele pegou a nossa natureza e botou em Jesus. Então nós poderíamos dizer agora, por exemplo, que você é justa. Você é a justiça de Deus. Deus olha para você e não vê nenhum pecado. E você pensa, como isso pode ser, pastor? É a Bíblia que diz que aquele que nunca pecou, Deus transformou ele. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus substituiu a nossa natureza pecaminosa pela natureza de Jesus. Então, quando Deus olha para esse mundo agora, Ele vê dois tipos de pessoas. Ele vê aqueles que estão perdidos nos seus pecados, sozinhos nesse mundo, desiludidos, sem perspectiva, desesperados, porque é o que acontece com uma pessoa que não tem Jesus no coração. Ela está solta nesse mundo, sendo escrava do maligno, e Deus vê um outro grupo de pessoas que estão andando em Cristo, que a justiça de Deus foi atribuída a eles, foi imputada neles. Um tipo de pessoas que não se desespera, porque elas sabem quem elas são em Cristo. E é quando nós entendemos essa nossa identidade, que nós passamos a nos levantar e explorar todo o nosso potencial dado por Deus. Sabe, irmãos, eu entendi uma coisa: Canaã não é um lugar que a gente vai ter que conquistar. Canaã é um estado de vida, onde a gente explora todo o nosso potencial dado por Deus, onde nós podemos transformar esse mundo e deixar Deus reinar. Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença. Então eu quero que os irmãos saibam disso. Nós precisamos entender qual é a nossa identidade. Eu lembro quando eu era bem novo convertido, como toda pessoa que se converte, vem do mundão cheio de pecados, cheio de vícios, de problemas espirituais internos, coisas tão terríveis que eu era tão sincero, eu conhecia Deus, mas cada vez que eu ia orar, eu me lembrava dos meus pecados. Então a minha oração era uma oração mais ou menos assim: oh Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. Eu sabia que eu não merecia nada de Deus por causa dos meus pecados. Até o dia que eu entendi que agora que eu nasci de novo, a Bíblia diz que eu já morri com Cristo, que eu já ressuscitei com Cristo, que eu já estou sentado nos lugares celestiais em Cristo, que Ele é a minha justiça, que por causa dele eu fui purificado, justificado. Sabe qual foi a minha oração a partir daí? Eu chegava diante de Deus e eu dizia: Deus, eu quero que o Senhor saiba que eu sou contra o pecado, tanto quanto o Senhor é. Eu detesto o pecado. Eu quero que o Senhor saiba que meu desejo é viver santamente, puramente. Me ajude, eu quero ser santo como o Senhor é santo. E isso faz toda a diferença, porque agora eu sabia qual a minha identidade. E é isso que eu quero que os irmãos também entendam. Amém, irmãos? A Bíblia declara o seguinte em Colossenses 3:3: pois vocês morreram, e agora a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Nada pode te abalar. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Sabe, é como aquela galinha que protege os seus filhotes debaixo das suas asas, e eles se sentem seguros.
todo cristão verdadeiro que nasceu de novo, ele sabe que aconteça o que acontecer, mesmo que um exército se levante contra ele, mesmo que estoure a guerra, a Bíblia diz: ainda assim eu terei confiança, porque eu estou debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Aleluia. Isso não é religião, isso é um relacionamento com Deus. Quando você entende e você se identifica com Cristo, quando você entende a morte de Cristo na cruz foi em meu lugar, logo eu fui liberto, eu fui livre, a minha pena foi paga. Aí eu começo a tomar posse disso, aí eu começo a me ver em Cristo, e aí a coisa muda na nossa vida. Por isso eu quero falar para os irmãos: vamos trabalhar cada dia buscando a palavra de Deus, buscando conhecer nossa identidade em Cristo, para que a nossa fé possa ser alimentada. Muitas pessoas não têm feito manutenção da fé. Muitos crentes converteram até com boas intenções, mas foram distraídos e foram perdendo a fé, foram desanimando. Isso explica porque muita gente, uma hora é crente, depois não é mais, depois é de novo, tenta e vai e volta, porque começaram a se distrair e não alimentar a sua fé com a palavra de Deus. Se nós andarmos em fé, nós vamos sempre saber que a nossa posição é uma posição de filho de Deus. E como filho de Deus, você tem uma postura, você tem guarda, você tem segurança, você tem proteção. E você não vai se deixar levar. E tem mais uma coisa que eu quero falar para os irmãos, é que pela fé, nós podemos fazer a diferença nesse mundo. A Bíblia diz, em Hebreus, no capítulo 10, versículo 12 e 13, que Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Olha só, talvez muitos de nós estamos esperando: Deus, quando é que você vai fazer alguma coisa? Deus, quando é que você vai mudar o mundo? Irmãos, nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha, e só tem duas opções: ou ganhar ou ganhar. E nós já ganhamos em Cristo. Temos que vencer. Nós temos que saber que está nas nossas mãos o poder de transformar esse mundo. Deus espera que nós façamos a nossa parte. Deus nos colocou nesse mundo com a proposta de transformar a cultura desse mundo através da palavra de Deus. E a Bíblia diz que Ele está esperando até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Como é que isso vai acontecer? Quando a igreja começar a levar esse evangelho da graça para todos os lados. Sabe, agora nessa pandemia, ligue para as pessoas, ligue para os seus irmãos, encoraje eles, fortaleça a fé deles. Sabe, irmãos, essa semana nós ligamos para dezenas de pessoas, aqui nós os pastores. Sabe, eu quero encorajar você, não deixe só os pastores fazer isso, faça você também. Liga para um irmão e fala para ele: irmão, está tudo bem na sua casa? Alguém está doente aí? Não, vamos orar, vou orar por você, pela sua família. Você vai estar encorajando esse irmão a nos mantermos unidos nesse propósito de fazer a vontade de Deus na terra. Eu creio que quando a igreja estiver unida, Satanás vai perdendo força. À medida que nos unirmos, nós vamos avançando e a cidade vai sendo conquistada pelo poder de Deus, e os poderes das trevas vão sendo expulsos para os subúrbios, para as periferias, até sair dos limites da nossa cidade, do nosso estado. Nós vamos transformar esse mundo pelo poder da palavra de Deus. Eu te digo uma coisa, eu estava pesquisando, sempre houve catástrofes, pestes, cada século acontece alguma coisa. E sempre depois de uma catástrofe, ou de uma peste como essa, porque a igreja passa a orar. E eu lhe digo uma coisa, durante a Idade Moderna, nunca se viu tanta gente orando ao redor do mundo. Sabe o que vai acontecer? Qual vai ser o resultado? Um grande avivamento que Deus vai mandar nesses dias. Deus vai mandar um grande avivamento. Você vai ver multidões e multidões de pessoas se entregando a Cristo, governos sendo transformados, nações inteiras sendo mudadas por causa do poder desse povo forte do Senhor. É hora das trevas brilhar mais do que nunca. A luz brilhar nas trevas, quanto mais densas forem as trevas, mais a luz vai brilhar. É hora da igreja brilhar mais. É hora do evangelho entrar nos lugares mais escondidos e fazer o reino de Deus se manifestar naquele lugar.
Eu declaro isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Seus filhos serão libertos, seus filhos voltarão para Deus. Aquele que estava preso, aquele que estava desviado, aquele que estava nas drogas, serão arrancados das garras de Satanás, em resposta às suas orações. Amém, irmãos? Eu creio nisso. Quando você orar, ore com fé, fé em Deus. Fale para Deus, eu sou filho de Deus. Fale para Satanás, eu sou filho de Deus. Fale para as circunstâncias, eu sou filho de Deus. E quando você levantar a sua voz em fé, você vai ver o mundo sendo transformado para Jesus. Aleluia. Isso é maravilhoso. Eu quero convidar vocês para ficarem em pé. Nós vamos fazer uma oração e vamos cantar uma canção. Eu vou orar pedindo a Deus que fortaleça a sua fé. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, no capítulo 1, versículo 6, ele fala assim: toma posse da vida eterna. E se você olhar o contexto, ele está dizendo: lute contra o pecado, te esforça para obter disciplinas espirituais e toma posse da vida eterna. Sabe, irmãos, a vida eterna você conquista no dia que entregou a vida para Jesus, mas é uma conquista para o resto da sua vida. Nós vamos continuar cada dia crescendo, avançando de nível em nível, até que nós possamos alcançar todos os inimigos de Deus e colocá-los debaixo dos seus pés. É isso que a Bíblia espera. E nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Eu quero orar com você, primeiramente por você que é um cristão, mas sente que tem andado em desânimo. Nós vamos pedir que Deus fortaleça a sua fé, que você se conecte com Deus de uma forma sobrenatural, que você tenha uma revelação, que você tenha um encontro com Ele, que você possa desfrutar de uma presença, de intimidade com Ele nesses dias e mudar a sua história e trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está aqui nessa igreja. Irmãos que têm andado com Deus, irmãos que têm seguido o Senhor há tanto tempo, outros que começaram há pouco tempo e outros que vão converter hoje. Eu oro, meu Deus, pedindo que a Tua bênção esteja sobre eles, que uma revelação das coisas espirituais se torne visível, palpável na vida de cada um deles. Meu Deus, abre o entendimento de cada um dos meus irmãos, para eles entenderem qual o seu chamado, para eles entenderem qual a sua identidade e para eles assumirem essa filiação a Deus. Que cada um que está aqui, meu Deus, possa tomar posse dessa filiação a Deus, que eles possam ver Deus como um Pai amoroso, que protege, que guarda, que os sustenta, que os carrega. Eu oro que cada pessoa desse lugar, que está aqui nesse lugar essa noite, receba isso do Senhor, uma confiança em Deus, como eles nunca tiveram antes. Derrama sobre eles, meu Deus, o Espírito de graça. Derrama sobre eles aquele mesmo Espírito que o Senhor disse que faria, derramaria, o Espírito do profeta Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Que os filhos de Deus possam converter seus corações a Ele, a Deus, e desenvolver um relacionamento saudável, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos essa canção, vou pedir que você ore por aquelas pessoas que hoje estão aqui desesperadas, que não conhecem Jesus, ou talvez para você que está seguindo Jesus, mas de longe, friamente. Que você hoje possa ter um encontro com Ele, reconciliar com Ele. E para você que nunca encontrou com Jesus, tenha esse encontro hoje, daqui a pouco. Durante essa canção, você pode sair do seu lugar, se você quiser. Nós vamos orar com você, em nome de Jesus. Deus abençoe o teu povo. Liberta cada um, Deus. Ore para que o Espírito Santo alcance os corações nessa noite. Em espírito, em verdade, te adoramos. Você pode sair do seu lugar e entregar a sua vida para Jesus, ou reconciliar com Ele hoje. Esse é o momento em verdade de você dizer para Deus: eu quero te levar a sério, Senhor. Te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis,
E Senhor, te entregamos nosso viver. Ó Espírito Santo, Rei vem dos bem-vindo. reis, e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Tem alguém que gostaria de entregar sua vida hoje para Jesus? Quero orar com você. Comece uma nova vida hoje. Você pode hoje ter o seu nome escrito no livro da vida. Não estou falando para você mudar de religião. Religião não salva. Estou falando para você se relacionar com Jesus, ter uma experiência com Ele hoje. Uma experiência com Jesus. Aleluia. Tem mais alguém? A Bíblia diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ah, não tem como viver nesse mundo sem Jesus no coração. É desesperador. Deus está oferecendo a salvação de graça. Ele já pagou pelos seus pecados. Ele já pagou pelos seus pecados. Aleluia. E Senhor, Deus é maravilhoso. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Aleluia. Recebe o louvor dessa cidade, Deus. Recebe o louvor. Recebe a adoração do teu povo. Aleluia. e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Vem sobre nós, Espírito Foi Santo. que eu Enche essa nasci, cidade com a tua presença. ó Rei Enche essa cidade com a tua Jesus. presença. Aleluia. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Se você aí na sua casa está sentindo agora um momento propício para receber Jesus como Senhor, faça essa oração conosco. Se você também aí no telão, aqui no estacionamento, você está desejoso de ter um encontro com Jesus, vamos fazer isso junto agora, junto com esses amados que estão aqui na frente. Eu quero falar para vocês uma coisa. Faz muitos anos, milhares de anos, que Jesus pagou por todos os seus pecados. E hoje você está recebendo o presente da salvação, o seu perdão. É maravilhoso para nós como igreja receber esse momento. A Bíblia diz que os anjos fazem festa no céu. Nós também queremos celebrar. Então eu quero que vocês façam essa oração junto comigo. Digo assim: Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu me arrependo dos meus pecados. Ah, como eu arrependo dos meus pecados, Senhor. E entrego a minha vida ao Senhor. E te recebo como meu Senhor e meu Salvador. A partir de hoje, Senhor, eu quero viver para Ti.
Me ajude, Espírito Santo, a viver essa nova vida com Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para você também que está assistindo. Hoje seu nome foi escrito no livro da vida. Hoje a salvação entrou na sua casa. A Bíblia diz que aquele que confessa Jesus como Senhor, crendo no coração, será salvo. Posso afirmar pela palavra de Deus que vocês foram salvos. E agora vocês não estão sozinhos mais no mundo. Vocês acabaram de ganhar uma família maravilhosa. Quero que vocês olhem para lá e vejam sua nova família. Seja bem-vindo à família de Deus. Oh, aleluia. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à família de Deus. Aleluia. Jesus, meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Eu vi uma mídia nessa semana que dizia assim: tudo está fechado, menos o céu. Menos o céu. O céu está aberto e está recebendo pessoas. Deixa eu falar uma coisa. Domingo que vem não vai ter culto presencial aqui, mas Deus vai receber louvor e glória do mesmo jeito, porque você na sua casa, com a sua família, vai adorar a Deus. Sabe, você é filho de Deus. Onde você estiver, o Espírito Santo está com você. Jesus está contigo na sua casa, seja no sítio, seja na cidade, seja na fazenda, seja no trabalho, em qualquer lugar. Você é o templo do Espírito Santo. Você carrega Jesus dentro de você. Seja frutífero. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vão em paz. Que a graça do Senhor Jesus esteja com a sua vida, em nome do Senhor. Tenha uma semana de vitória. Deus abençoe. Aleluia. Em espírito